Olá, pessoal! Nosso tema de estudos hoje será a respeito da independência das colônias espanholas. Qualquer processo de independência é influenciado pelas ideias iluministas de liberdade, de igualdade, que surgiram, no contexto para derrubar o antigo regime vigente na Europa. Então, não é à toa que essas ideias também vão fazer parte do contexto das colônias espanholas e elas vão se utilizar dessa inspiração para também colocar o seu movimento de luta pela sua independência. Bom, o que leva, a luta pela independência da América Espanhola? Primeiramente, a questão do Napoleão ao poder. Quando Napoleão sobe ao poder na França, ele vai colocar em prática a sua política expansionista. O que seria essa política expansionista de Napoleão? Napoleão, então, vai colocar seu exército para lutar contra vários países da Europa e a partir desse momento ele coloca governos que vão assumir representando a França. Então a Espanha vai ter, e Portugal também, um governo representando Napoleão nesses lugares. Então, nesse momento, eles estão tendo problemas internos. Então, a partir do momento que eles vão ter que solucionar os seus problemas internos, eles deixam um pouco de lado a pressão que faziam em cima dessas colônias. E é nesse momento que as colônias vão se aproveitar, então, para lutar pelo seu processo de emancipação, que seria o seu processo de independência, Então, o Napoleão, invadindo esses países como a Espanha e Portugal, ele coloca sobre esses governos figuras, que seriam da sua total confiança. Os países estão com problemas internos, vão ter que recuperar, o acesso de novo político dentro do seu próprio território, o que vai gerar o quê? Um certo, descaso com suas colônias, é aí que elas vão lutar por sua independência. Aqui então está o mapa da América, mostrando em vermelho todas as colônias que eram espanholas. Aqui com exceção do Brasil, e lá em cima também de colônias que eram francesas e inglesas, que no caso dos Estados Unidos, depois do Canadá, regiões mais ao norte. Então todos esses países aqui foram colônias espanholas. E é nesse momento então em que o Napoleão invade seu país, coloca, sobre sua responsabilidade o seu governo, eles estão tentando recuperar esse acesso, tomado por Napoleão, então deixa as colônias um pouco esquecidas. Influenciados pelas ideias iluministas, então a sociedade vai começar a fazer, a sua luta pela independência. Mas para a gente entender esse processo, eu preciso entender como é que era composta a sociedade nesse período. Então, nós temos os chapetones, Os chapetones eram a elite que vinha lá da Espanha para assumir cargos políticos aqui nas colônias espanholas. Então, chapetones eram aqueles que vinham da Espanha, ficavam por um determinado tempo, praticando o seu cargo político e depois iam embora. Os crioulos eram quem nascia aqui, eram brancos da elite que nasciam na América, além, mas eles não tinham acesso político. Os crioulos então não tinham acesso, aos setores de cargos administrativos. Então eles tinham que obedecer ao pacto colonial, toda a cobrança de impostos, que eram cobrados da Espanha pelos chapetones. Então, eles não tinham os benefícios que eles queriam. Além de uma sociedade bastante mestiça entre índios, negros, os mestiços. Bom, então, como eu falei ali, os crioulos não tinham acesso aos cargos, políticos. E aí, os chapetones eram que tinham acesso a isso, que eram os espanhóis que vinham, então, para administrar os cargos econômicos e políticos aqui nas colônias espanholas. As ideias que influenciaram o período, como eu falei, são as ideias iluministas. E para a gente tentar compreender um pouco esse processo, claro, os Estados Unidos foram o primeiro país da América a se tornar independente, depois o Haiti, E duas figuras que aparecem muito forte é o Simão Bolívar, que vai desencadear a campanha militar, que vai culminar com a libertação da Venezuela, da Colômbia e do Equador. E o José de São Martim, que vai ser responsável, então, pela libertação da Alemanha, do Chile e do Peru. Então, essas são as duas figuras mais famosas que a gente tem nesse processo.
Bom, Portugal também não foi diferente. A vinda da família real para o Brasil será o quê? O momento em que aqui está um mapa mostrando toda a trajetória, né, da família real para o Brasil. O que leva o príncipe, né, Dom João VI, a vir com mais de 15 mil pessoas para o Brasil, fugindo, né, das tropas de Napoleão Bonaparte. O Napoleão, em 1806, ele decreta um bloqueio, porque ele tinha perdido uma guerra contra os ingleses, então ele queria falir com a Inglaterra, já que ele não conseguiu derrubá-la do poder pela luta no mano a mano, então ele decreta o bloqueio continental. Esse bloqueio continental é a proibição com o comércio com a Inglaterra, sobre a ameaça de invadir qualquer país que comercializasse com a Inglaterra. Nesse período, os ingleses eram, né, industrializados, então os países necessitavam das mercadorias inglesas, mas tiveram que obedecer ao bloqueio com medo da invasão de Napoleão. O único país que se manteve neutro foi Portugal e ficou enrolando Napoleão por um bom período, até que não tem mais como enrolar. Napoleão invade Portugal e nesse meio tempo a família real foge